Olá, professores de excelência, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal Ana Alfabetiza. E para quem não me conhece, está chegando hoje por aqui, eu sou a Ana Fantin, alfabetizadora há mais de 15 anos e já se considera inscrito aqui no canal para você aproveitar as aulas que são de bastante qualidade, para você se capacitar e alfabetizar com bastante eficiência e excelência, que esse é o nosso lema, hein? Professores de excelência, tá bom? Bom, então o vídeo de hoje eu trago para vocês, vai ser uma série, tá bom? Vai ser uma série modelizando como é que nós temos que fazer para ler diferentes gêneros na sala de aula e os alunos irem se apropriando das características dos determinados gêneros que nós leremos em sala. Porque nós sabemos que é através da nossa leitura, tudo aquilo que a gente leva para a sala de aula, que os alunos vão conseguindo, eles vão se familiarizando com a diversidade de gêneros e por isso nós temos que apresentá-los, principalmente aqueles que circulam mais no meio social, porque não adianta nada a gente trabalhar um gênero em sala de aula que a criança talvez nunca chegue a ver, por exemplo, né? Então, é muito importante que a gente trabalhe os gêneros que são os mais recorrentes na vida dos nossos alunos, tá bem? Então, hoje eu começo com a leitura de poemas, isso mesmo, leitura de poemas. E como nós estamos falando, então, de sala de alfabetização, os textos precisam estar de acordo com a faixa etária, tá bom? Então, essa já é uma primeira dica, já vai anotando aí. E eu selecionei aqui para modelizar para vocês esta obra que eu não sei se todos conhecem, que é do Vinícius de Moraes, A Arca de Noé, certo? Então, primeiramente, por exemplo, levei esse livro para a sala de aula. Então, eu vou dizer para as crianças: crianças, hoje a Pro vai ler para vocês um poema. Então, a gente fala para as crianças o gênero que será lido, poema, tá? Então, a professora vai ler um poema hoje para vocês deste livro aqui, e quem escreveu este livro aqui é Vinícius de Moraes, porque é muito importante ressaltar o nome do autor para as crianças, para que elas vão já memorizando o nome das pessoas que escrevem determinados gêneros, tá? Então, toda vez que você for ler um poema, logicamente você vai falar o autor, mas quando você for ler outros poemas de Vinícius de Moraes e você disser este poema este texto é do Vinícius de Moraes, o que será mesmo? O que é que o Vinícius de Moraes escreve? E aí eles, poema. Então é essa a relação que a gente quer propor ao sempre dizer o nome dos autores para as crianças, tá? Então, para que eles possam fazer essa relação do nome do autor com o gênero que será lido, tá bem? Muito bem, então nós dissemos já o nome do autor, o gênero, olha o título, olha esse aqui, ó, é a Arca de Noé. Aí a gente começa a exploração então da capa. Quem conhece aqui a Arca de Noé? Alguém já ouviu falar da Arca de Noé? Ah, eu já ouvi. É lá da Bíblia, isso, da Bíblia. Aí você explora um pouquinho da história da Bíblia. Quem é que fez a arca, né? Ah, Noé. O que ele colocou na arca? Foi a pedido de quem? De Deus. Colocou um par de animais, né? Um casalzinho de animais lá na arca. Então, por que a gente vê aqui, gente? Ah, aqui tem os animais. Qual vocês conseguem ver? A girafa, o leão, acho que aqui é elefante, rinoceronte, não sei, a ave. É esse aqui, gente, quem que é? É um porco, e aí a gente vai explorando. Ah, muito bem. Mas será que o Vinícius de Moraes vai trazer um poema sobre esse acontecimento, né, da Bíblia? O que será que ele vai propor, hein? Aí, vamos lá. Aí a criançada vai lá, né? Vão estar aí levantando as hipóteses.
E aí você vem para essa parte aqui também, que é muito importante mostrar para as crianças, né? Gente, olha, para quem não sabe, o livro aqui, ó, tem essa parte que se chama sumário. Alguém sabe para que serve o sumário? Aí, porventura, eles respondam não. Então, o sumário, ele traz todos os textos que existem dentro do livro. No caso aqui, todos os poemas com a página em que está o poema. Então, essa página aqui, eu digo para os meus alunos que é uma página do livro para a gente não perder tempo. Então, a gente já vê o poema que quer ler, já está a página, a gente vai correndo lá para a página. Não precisa ficar folheando e folheando e folheando o livro. Então, eu digo para os meus alunos que é uma parte do livro que serve para a gente não perder tempo, né? Muito bem. Aí você diga para eles a função, né, desta página, que sempre os livros trazem quando eles no seu interior tem mais de um texto, né, daquele gênero. Então, sempre haverá um sumário ou às vezes índice, né? Mas que a função acaba sendo a mesma. Tá, aí nós exploramos o sumário. Você já escolheu previamente o seu poema para ler com as crianças. Eu escolhi aqui o Elefantinho para ler para vocês, que ele está na página, cadê o elefantinho? 30. Então, vou lá na página 30. Olha lá. E aí, então, aí é importante também dizer para as crianças o seguinte, então a Arca de Noé, sobre os animais. Será que o Vinícius de Moraes vai falar, ele vai dedicar um poema para cada animal da arca? Será que pode ser isso? E aí, então, você pode revelar, é isso mesmo, cada poema aqui deste livro Arca de Noé é um poema dedicado aos animais, né? Que entraram na arca. Não tem todos os poemas aqui sobre todos os animais, mas tem vários poemas sobre animais. Aí eles já ficam mais interessados, porque já sabem que os poemas vão tratar de animais, né? Bom, e aí então, aqui está, ó, o elefantinho, tá vendo? O poema, ele é bem curtinho, não é longo. E aí, a gente lê para os alunos. Então, a Pro vai ler, prestem atenção. O elefantinho. Onde vais, elefantinho? Correndo pelo caminho, assim tão desconsolado? Andas perdido, bichinho, espetaste o pé no espinho. Que sentes, pobre coitado? Estou com medo danado, encontrei um passarinho. Vinícius de Moraes. Lá tem a ilustração, né? Então, aí a gente pergunta, gostaram do poema, crianças? Mas foi bem curtinho, Pro. Então, é isso mesmo. Tem poemas que são curtos, outros já são um pouco mais longos, né? Então, vamos prestar atenção aqui, olha como que é escrito o poema. Vocês viram? As linhas são bem curtinhas, estão vendo? Linhas curtinhas, né? E até aqui tem até uma certa distância, estão vendo? Então, é assim que se escreve poema, com essas linhas curtinhas. E nós chamamos as linhas curtinhas de versos. Então, a princípio, né, primeiro e segundo ano, seria mais para eles mais informação, né? Que as linhas curtas se chamam versos. E o conjuntinho desses versos acabam formando a estrofe. Então, aqui nós temos uma, duas estrofes, tá certo? Então, seria mais para informá-los, não que isso precisa ser cobrado dos alunos, mas é bom que eles vejam a estrutura, né? Porque a estrutura do texto já faz a gente entender que tipo de texto que nós estamos lendo. E agora a gente explora um pouco da temática, né? Crianças, então, falou qual o animal aqui que o poema falou? Sobre qual animal que vocês ouviram aqui? Falou do elefantinho. Muito bem, falou elefantinho. Mas vocês acham que elefantinho é porque ele é um elefante pequeno? Ou vocês acham que está tratando um elefante com carinho? O que vocês acham, né?
Olha aqui para a figura. Então, já a ilustração já ajuda a saber, né? Que é sobre um elefante pequeno mesmo. Ah, um elefantinho, muito bem. E o que é que aconteceu com ele, hein? Vocês se lembram? Aí, né? Nada demais a gente retomar a leitura. Onde vais, elefantinho, correndo pelo caminho, assim tão desconsolado? E aí a gente pergunta: o que vocês sabem? O que é desconsolado? Alguém aqui sabe o que quer dizer desconsolado? Né? Ai, chorando demais, pro. Não sabe o que fazer. E isso, por que será que o elefantinho estava desconsolado? Aí, há algumas perguntas pro elefantinho. Espetaste o pé no espinho? Dói, né, gente? Quando a gente espeta o pé no espinho, fica doendo. Será que foi por causa disso? Que sentes, pobre coitado? Aí ele responde que não foi porque ele espetou o pé no espinho, mas foi porque ele viu um passarinho e estava com medo do passarinho. E aí, então, a gente pode explorar com as crianças, né? A questão do medo. Então, talvez o que seja medo para mim não é medo para você, porque um passarinho, quem vai ter medo do passarinho? Mas o elefantinho teve, talvez porque ele fosse um filhote ainda, está conhecendo o mundo e tudo mais. Então, a gente pode explorar a temática do medo. Ou será que era preciso mesmo ter medo, né? Daquilo, e aí a gente vai conversando. Então, mas é muito importante deixar claro para as crianças que o poema, diferente da história, ele não tem muito bem marcado o começo, o meio e o final da história. Né? Não há muitos personagens que fazem parte, que há conflitos para serem resolvidos. E a história ela é escrita aqui, ó, de um lado vai até o outro da folha, então que a gente chama de parágrafo, né? O poema não. O poema, aqui nós estamos falando de estrutura, né? O poema, ele é em linhas curtinhas em versos. Então, questão estrutural é que o poema é linha curtinha, que é o verso, e a história são as linhas mais compridas, que são os parágrafos, né? Isso a questão estrutural já fica bem diferenciado. Mas também a questão da temática. Então, todo poema vai ter uma temática. Essa foi sobre o elefantinho, o medo que o elefantinho estava sentindo. E aí trabalha uma característica muito grande também do poema, que vale a pena a gente ressaltar, que são as rimas, que já não acontece nos contos, nas histórias. E aí, gente, vocês perceberam que tem algumas palavras que os sons são parecidos? Vamos então ver? Ó, o que vocês acham de elefantinho? Caminho. O que vocês acharam dessas duas palavras, hein? O som delas é parecido? Aí, se eles não perceberem, a gente fala de novo, né? Elefantinho, caminho, para ficar bem sonoro, audível para eles, né? Ah, combinou, pronto, então é uma rima. Vamos ver se aparece outra. Bichinho, espinho. O que vocês acharam desses dois sons? Eles combinaram também? Aí, sim, então é outra rima. Aí tem coitado, danado. E aí desse som, os dois? Vocês acharam também meio parecido? Combinou? Sim, então aí tem a outra rima. Então, crianças, olha a rima, esses sons que combinam, sempre, na maioria das vezes, vai aparecer no poema, porque é uma forma de deixar o poema mais bonito, mais gostoso de ser ouvido, tá? Isso deixa os leitores mais atraídos para ler o poema, quando tem a rima. Então, é uma característica que a gente pode salientar durante a leitura dos poemas, né? Depois salientar as rimas, não ficar só na rima, mas uma das características que a gente deve salientar e ver se eles conseguem identificar logicamente com o nosso apoio, né?
E depois, nos demais poemas, eles sozinhos vão percebendo que uma palavra rima com a outra. Tem rima, pro? Você tá lendo no meio da leitura e eles falam, tem rima. Isso, tem rima, porque eles estão aprendendo já, o ouvido já está ficando mais treinado para identificar os sons parecidos. Ainda mais se a gente já falar que é poema, eles vão ficar prestando atenção ali se aparece a rima, né? Bom, então, basicamente, é dessa forma que a gente começa a diferenciar um gênero do outro. Então, a gente apresenta a estrutura e depois conversa sobre a estrutura do outro gênero, né? Sempre tendo um para comparar. Aí depois nós falamos sobre a temática do poema, que é diferente do que acontece na história. Começou com Era Uma Vez, gente, esse poema? Não. Por quê? Porque Era Uma Vez a história que começa. É uma outra característica que a gente pode ressaltar. Então, sempre fazendo comparações de características próprias do poema em relação às características do outro gênero em questão que você está usando para fazer a comparação. Tá bom? Bom, minha gente, eu espero ter contribuído, ter deixado claro como que a gente pode fazer essas diferenciações de gêneros para as crianças. O ideal mesmo, né, que lógico, é isso que eu mostrei aqui, é deixar algo explícito para as crianças, e isso precisa ser feito mesmo. Mas à medida que nós vamos lendo muito daquele gênero para as crianças, uma vez que a gente já ressaltou as características, eles vão observando depois se aquelas características vão aparecendo nos outros textos que você está lendo, tá? E a gente vai falando com eles também. Olha, apareceu rima nesse poema. O que vocês mais gostaram? O que vocês sentiram ao ler esse poema? Porque poema trabalha muito isso, né? Sentimentos, as emoções, até mesmo sentidos. Às vezes até, dependendo do poema, a gente fica com água na boca, ou a gente consegue até visualizar a imagem que está sendo dita ali no poema. Então, mostrar isso também para as crianças, que o poema, ele serve para isso, né? Para nos entreter desta maneira. Então, gente, agora sim, né? Já ia me despedindo, mas agora sim. Espero ter colaborado, ter deixado claro como a gente pode mostrar os gêneros para as crianças. Esse foi o do poema, mas os próximos vídeos eu vou trazer ainda a fábula, o conto, fábula, conto, e tem mais um aí na lista que eu me esqueci, tá bom? Mas fica ligadinho aí na nossa série, tá certo? Tchau, tchau, um grande abraço, fica com Deus.